Vamos lá então, moçada, bom dia. Vamos aí dar sequência a essa confecção de exercícios visando a prova e ficou faltando aí exemplificar o tipo de distribuição binomial. Bom, nós já vimos anteriormente a caracterização da distribuição de Bernoulli. Qual é a caracterização dessa distribuição? Primeiro, ela ocorre uma única vez. Segundo, só há dois eventos possíveis, ou sucesso ou fracasso. Terceiro, a probabilidade para o sucesso, assim como a probabilidade para o fracasso, tem que ser constante. Então nós temos todas essas situações para que nós possamos definir o que é uma distribuição de Bernoulli. O fato é que você tem apenas uma tentativa para ser Bernoulli. Agora vamos verificar como é que a gente identifica a binomial, ok? Vamos lá então. Beleza, moçada, olha só. Então aqui eu tenho algumas definições sobre a distribuição binomial. Então, como é que a gente faz para reconhecer essa distribuição binomial? Eu tenho aqui algumas características dela. Primeira característica dessa distribuição, ela vai ter N repetições. Então, isso aqui já diferencia da Bernoulli, porque a Bernoulli acontece uma única vez. Já a binomial, eu tenho uma sequência de tentativas. Se você quiser entender também, a binomial podia ser uma sequência de Bernoulli, tá? Então, para cada tentativa seria um Bernoulli, mas como eu tenho várias tentativas, ela se torna então binomial. O que mais? Esse experimento, ele admite somente dois resultados. Até aqui nós estamos iguais a Bernoulli, porque ou eu tenho sucesso ou eu tenho fracasso, né? Só lembrando aí que nós definimos que se for sucesso, nós chamamos de P, e se for fracasso, nós chamamos de Q. Sabemos que se eu tenho a probabilidade de sucesso mais a probabilidade de fracasso, isso tem que dar 100%, que nós chamamos de 1. Então essa definição aqui ela é importante para a nossa resolução. Por quê? Se eu quiser definir somente o P, eu tenho 1 menos Q. Se eu quiser definir o Q, que é o fracasso, então eu tenho 1 menos P. Então essas designações aqui elas são importantes, tá? Então se eu tenho a probabilidade de sucesso, eu tenho como calcular a probabilidade de fracasso e vice-versa. Então essas designações são importantes para nós. E outra, a cada repetição do experimento, as probabilidades de sucesso e de fracasso são constantes. Então, o que a gente entende? Que as probabilidades elas são constantes. Então, a mesma probabilidade de sucesso para o primeiro lançamento tem que ser a mesma probabilidade de sucesso para o segundo lançamento e vice-versa. Isso, então, define para nós o que nós chamamos de distribuição binomial. Então, nós temos três fatores para identificar essa distribuição binomial. Primeiro, se ele está ocorrendo N vezes. Segundo, se eu tenho apenas dois eventos, né? Ou seja, eu tenho apenas dois resultados, ou é sucesso ou é fracasso, e que a probabilidade de sucesso para todas as tentativas, assim como a probabilidade de fracasso para todas as tentativas, ela seja constante, ok? Então essas probabilidades sejam constantes. Isso define para nós então o que nós chamamos de distribuição binomial, diferente da Bernoulli. Em que ponto elas são diferentes? Apenas no número de tentativas, apenas no meu N, ok? Vamos ver então um exemplo para tentar definir melhor isso aí. Vamos lá então, moçada, vamos resolver a questão. E a questão fala assim, né? Se 10% das peças produzidas por uma máquina são defeituosas, então a probabilidade de, entre 5 peças escolhidas ao acaso, no máximo 2 peças serem defeituosas é de aproximadamente... Bom, vamos identificar os elementos que compõem essa questão, ok? Primeira identificação nossa. 10% das peças produzidas por uma máquina são defeituosas. Então ele já está me dizendo aqui a probabilidade de defeito, ok? Ele está dizendo que de um lote, 10% são defeituosas. Então isso é uma probabilidade para mim, ok? Ele fala assim, ó, então a probabilidade de entre 5 peças, opa, esse 5, o que ele representa para mim? Ele vai representar para mim o meu N, ou seja, número de tentativas. Aí ele fala, 5 peças escolhidas ao acaso, no máximo 2 peças serem defeituosas. Opa, o que são essas 2 peças defeituosas no máximo, né? Isso aqui para mim é meu X, ok?
Agora veja, tome cuidado com essa palavra aqui, no máximo duas defeituosas. No máximo duas defeituosas, eu estou dizendo que pelo menos eu tenho duas defeituosas, mas eu posso ter uma só, ou eu posso ter nenhuma. Então essas três possibilidades para mim são favoráveis. É diferente quando eu digo exatamente duas peças, porque aí exatamente duas peças, somente duas peças seriam defeituosas para mim. Aqui não, como ele fala no máximo duas, então eu posso ter as duas defeituosas, posso ter uma defeituosa, posso ter nenhuma defeituosa. Todas essas vão satisfazer a questão, ok? Aí ele fala, no máximo duas peças serem defeituosas, é de aproximadamente. Então o que ele quer? Ele quer peça defeituosa. Bom, se ele quer peça defeituosa, a peça defeituosa para mim é a probabilidade de sucesso. Então defeito para mim é o que eu quero achar. Então defeito é a probabilidade de sucesso. Então se eu chamar de P a minha probabilidade de sucesso, e sucesso entende-se peça com defeito, então peça com defeito para mim é sucesso, eu consigo definir então que o meu fracasso, que é o Q, que o meu fracasso, ele vai ser o quê? Peça boa. Ok? Bom, agora vamos lá, vamos definir esse camarada aqui. Bom, ele disse para mim que a probabilidade de sucesso, ou seja, de um lote qualquer, eu tenho 10% que são defeituosas. Então 10% com defeito. Não é a minha probabilidade de sucesso? Perfeito, porque peça com defeito para mim é sucesso. Então eu já tenho aqui a minha probabilidade de sucesso igual a 0,10. Tudo bem? Consequentemente, o meu Q é igual a 1 menos P. Portanto, o meu Q vai ser igual a 0,90. Pronto, então eu tenho a probabilidade de sucesso e tenho a probabilidade de fracasso. Agora, vamos aqui fazer um questionamento rapidinho. Vamos supor que aqui eu tenho a minha esteira, né? Uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, cinco peças. E aí, ao verificar essa esteira, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, primeira peça que eu tirei é boa. Segunda peça que eu tirei, a segunda peça que eu tirei está com defeito. Terceira peça que eu tirei é boa. Quarta peça que eu tirei está com defeito. E quinta peça que eu tirei está boa. Isso satisfaz a minha pergunta? Sim, satisfaz, porque eu tenho duas peças defeituosas. Mas eu poderia continuar a minha esteira. E aleatoriamente eu poderia ter a seguinte sequência: a primeira peça boa, a segunda peça boa, a terceira peça boa, a quarta peça boa e na última peça com defeito. Ela também satisfaz? Ela também satisfaz, porque ele pediu no máximo duas. No máximo duas, uma para mim defeituosa satisfaz. E ainda teria uma terceira possibilidade. Qual a terceira possibilidade? Eu teria a possibilidade de todas as peças serem o quê? Boa, 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 boa e boa. Ou seja, eu tenho para essa, no máximo duas peças, as duas peças que saíram defeituosas, apenas uma peça defeituosa ou nenhuma peça defeituosa. Todas essas aqui satisfazem a minha necessidade. Duas peças defeituosas, no máximo duas. Uma peça defeituosa, no máximo duas. Nenhuma peça defeituosa, no máximo duas. Então veja a diferença de falar no máximo e exatamente. Ok? Bom, para a gente definir então a nossa função probabilidade binomial, a gente define que eu vou ter uma distribuição de n vezes, distribuídas x a x, então isso é uma combinação, que multiplica a probabilidade de sucesso elevado a x, vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos x. Então, isso aqui é o que define para a gente a distribuição binomial de probabilidade. Agora, o que eu tenho que raciocinar? Eu tenho que raciocinar as vezes em que isso vai acontecer.
Então, a primeira que isso vai acontecer vai ser o f de 2. Ou seja, quando eu encontro duas peças defeituosas. E aí meu f de 2 vai ser quanto? Vai ser 5. Né? Só definindo aqui rapidinho, ó, no nosso problema, o n igual a 5 peças defeituosas. Na verdade, 5 peças, né? E o que eu quero? Que é o x, que dessas 5 peças, 2 sejam com defeito. No máximo, né? 2 com defeito. Ok? Então, por isso que eu vou tomar de 5, 2 a 2. E probabilidade de sucesso, nós já vimos lá, ó, é o nosso 0,1 ou 0,10 elevado a x. Quem é x para nós? 2. Vezes a nossa probabilidade de fracasso, 0,90 elevado a quanto? Elevado a 5 menos 2. Então, o nosso f de 2 vai ser igual o 5 tomado 2 a 2 vezes 0,10 ao quadrado vezes 0,90, 5 menos 2, 3. Ok? Então, essa é a minha probabilidade para pelo menos duas peças defeituosas quando eu tenho as duas peças defeituosas. E como é que eu defino isso aqui? Então, só lembrando, né, resolvendo esse camaradinho aqui, ó, 5, combinação de 5 em 2. Então, é 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2, tudo isso fatorial. Vezes 0,10 ao quadrado é 0,01, tudo bem? Então vai dar 0,01, beleza? Vezes 0,90 ao quadrado. E dá desculpa, ao quadrado não, ao cubo, né? Então dá 0,729. 0,729, ok? Então o nosso f de 2 vai ser igual, resolvendo aquele fatorial lá, ó, então eu vou ter 5 fatorial, vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e paro aqui. Por quê? Aqui embaixo eu vou ter 2 vezes 1, eu abri o 2 fatorial, vezes 5 menos 2, 3 fatorial. Então, esse 3 com esse 3 eu posso cancelar, ok? Ficou como então? Ficou 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, o resultado disso aqui dá 10, tá? Então, vai ficar vezes 0,01 vezes 0,729. Então, vai ficar 10 que multiplica 0,729 vezes 0,01. Isso vai dar 0,00729. Então, o meu f de 2, ele vai ser igual a 0, só jogar uma casa para cá, 0,729. Então, essa é a probabilidade para que eu tire pelo menos duas peças defeituosas quando eu tenho duas peças defeituosas, tá ok? Bom, vou dar uma paradinha aqui rapidinho e aí eu continuo nas próximas para a gente poder definir os outros dois itens, né? Ou seja, para quando a minha probabilidade tira apenas uma e para quando a minha probabilidade não tira nenhuma. E no final eu tenho que fazer o somatório dessas probabilidades, ok? Um abraço, vamos até a próxima aí. Então vamos lá, moçada, vamos dar continuidade, resolvendo agora os outros dois itens, né? Que outros dois itens são esses? Então, rapidinho aqui, só para a gente relembrar, tá ok? Bom, ele disse que ele quer que você calcule a probabilidade de que ocorra no máximo duas peças defeituosas de um lote de 5, tá? Então eu tenho uma sequência de 5 peças e ele quer que você plote ali que no máximo você tem duas peças defeituosas. Bom, já entramos na questão de que eu consigo saber qual é a minha probabilidade de sucesso.
que são as peças defeituosas, que ele disse que eram 10%. Consequentemente, a de fracasso, que é não ter peças defeituosas, 90%. Ok? Um questionamento que vocês poderiam ter é, poxa, mas e aí, eu vou retirar essa peça do lote e aí então as probabilidades não serão mais as mesmas? Não. Como ele não define a quantidade de peças, então você tem que raciocinar que esse percentual, essa amostra, ela é ínfima. Ou seja, não vai fazer diferença. É como se você estivesse trabalhando aí com reposição de peças. Então a probabilidade de sucesso e de fracasso se mantém constante. Como eu tenho N tentativas, eu estou trabalhando com uma binomial. E nós vimos no exercício passado que ao tirar duas peças defeituosas, a probabilidade disso acontecer é 0,0729. Ok? Vamos então agora calcular para quando você tem o seu lote de 5 peças, você tira uma peça defeituosa. Isso responde à nossa pergunta, né? Que se é pelo menos duas, uma também satisfaz, assim como nenhuma também satisfaz. Lembrando que seria diferente se eu dissesse exatamente duas. Aí, somente duas defeituosas, ou seja, eu só faria o f de 2. Aqui eu sou obrigado a fazer o f de 2, o f de 1, o f de 0 e no final somar essas probabilidades. Vamos lá então? Então vamos lá, moçada. Aproveitando aqui, ó, então isso aqui a gente já definiu no exercício passado, né? Ou seja, eu tenho aqui a minha probabilidade quando eu tiro duas peças defeituosas. Só que agora eu tenho que fazer o cálculo para quando eu tiro apenas uma. Então eu vou fazer o meu f de 1. O meu f de 1 então vai ser, quantas peças eu tenho? 5. Tomadas 1 a 1. Vezes a probabilidade 0,1 elevado a 1 vezes 0,9 elevado a quanto? 5 menos 1. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, 5 fatorial sobre 1 fatorial, que multiplica 5 menos 1 fatorial. Então, essa é a combinação. 0,1 elevado a 1 dá 0,1. Vezes, aqui, ó, 5 menos 1, 4. Ok? Então eu vou ter 0,9 elevado a 4. Então eu vou ter aqui o 0,9 elevado a 4. Vou escrever aqui embaixo para dar espaço. Então eu vou ter o meu f de 1 igual. Vamos lá, ó, 5 fatorial. Aqui que eu já estou vendo, ó, 5 menos 1 vai dar 4 fatorial. Então eu vou desenvolver em cima, ó, 5 vezes 4 fatorial. E embaixo eu vou ter 1 fatorial, que é 1 mesmo, vezes o 4 fatorial. Opa, esses dois aqui eu posso simplificar. Ok. E aí eu continuo. Vezes o 0,1, que ficou lá, vezes 0,9 elevado à quarta potência dá 0,6561. Lembrando que a gente poderia trabalhar aqui com as potências, tá? 0,9 à quarta, 0,9 na anterior deu ao cubo, né? E a próxima você vai ver que vai dar 0,9 à quinta. Então eu colocaria como evidência o 0,9 ao cubo, mas vamos resolver aqui com o auxílio da calculadora e já fazer os números decimais e no final achar a porcentagem, tá ok? Bom, então vamos lá. Resolvendo isso aqui, quanto que vai dar o nosso f de 1? Então f de 1 vai ser igual, sobrou um 5 aqui, né? 5 que multiplica 0,1 que multiplica 0, deixa eu só definir esse mais para cá. Peraí. E não vai dar. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Senão não vai ficar legal. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. F de 1 igual 5, que sobrou lá em cima, vezes o 0,1, que já estava ali, vezes o 0,6561. Então, portanto, o meu F de 1 vai ser igual 0,6561 vezes 0,1 vezes 5. Isso vai dar 0,32
80, aproximadamente, tá? Beleza, então aqui eu já tenho também o resultado do f de 1, tá, ok? Então meu f de 1 deu exatamente isso aqui, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, vai ficar um pouquinho mais claro, beleza? Vamos lá. Agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso calcular o meu f de 0. Calculando o f de 0 então. Então eu vou ter 5, 0, 0,1 elevado a 0, vezes 0,9 elevado a 5. Então isso aqui vai ser, olha, quando eu tenho 0 aqui embaixo, o fatorial disso, na verdade, a combinação entre eles vai dar 1. Né? Se você pensar, vai ficar 5 fatorial em cima, embaixo é 0 fatorial, que multiplica 5 menos 0 fatorial. Então vai ficar 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo e o 0. Fatorial de 0 é 1, e o 5 fatorial com 5 fatorial eu simplifico dá 1. Então o resultado desse camarada, quando eu tenho 0 embaixo, ele dá 1. Então vai ser 1 vezes 0,1 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, ok? Vezes 0,9 elevado a quinta. Então, eu vou pegar o 0,9 e vou elevar a quinta. Isso dá o meu f de 0 igual a 0,5905 aproximadamente. Então, aqui eu tenho já o resultado para o meu f de 0, ok? Beleza? Bom, então eu tenho agora as 3 probabilidades. Vou escrever aqui no cantinho para a gente resolver o problema, tá ok? Então vou botar aqui no cantinho. Deixa eu abrir aqui uma coluninha e vou responder aqui a pergunta. Qual é a probabilidade, né? Vamos ver lá a pergunta. Qual é a probabilidade dessas peças serem defeituosas, né? De 5 peças, no máximo 2 serem defeituosas. Então a probabilidade vai ser igual ao f de 2 mais o f de 1 mais o f de 0. Ok? Então essa probabilidade vai ser 0,0729 mais 0,3280 mais 0,5905. Vamos somar essas criaturas, ó. 5 e 9, 14. Vai 1. 1 e 2, 3. E 8, 11. Vai 1. 7, 8 e 2, 10. E 9, 19. Vai 1. 3 e 1, 4. E 5, 9. E aqui permanece o 0. Então, resposta do nosso problema está aqui, ó. 0,9914. Se você quiser dar essa distribuição em porcentagem, basta você multiplicar por 100, né, que você teria duas casas, 99,14%. Essa é a nossa resposta do problema, ok? 99,14%. Ok, moçada? Tranquilo? Então, volta aqui para mim rapidinho. Tranquilidade aí, rapaziada. Olha, a maioria desses problemas são resolvidos desse jeito, né? Ou seja, você identifica se ela é uma distribuição discreta, e aí se você tem a função de Bernoulli ou se você tem a função binomial. Nós vamos ficar para a nossa prova nesses dois conceitos, mas nós ainda temos a hipergeométrica, nós temos ainda a Poisson, tá ok? E nessa definição de binomial é bem simples você entender, ok? Primeiro, quantas vezes eu vou ter que executar, né, o processo? N vezes. Tenho que ter 2 resultados apenas, ou sucesso ou fracasso. E a probabilidade de ocorrência para cada evento tem que ser sempre a mesma. Isso é o que define para nós a probabilidade binomial.
E aí eu vou definir. Nesse caso, o X da questão foi ele ter dito no máximo 2 peças. Com isso, eu tinha a possibilidade de ter nenhuma, de ter uma ou de ter as 2 que ele pediu. Por isso que eu tive que calcular cada probabilidade e no final somá-las, ok? Pode ser que ele, né, peça de você calcular as 5, né? Calcular todas, ou calcular pelo menos uma, apenas uma, tá? Maior do que uma. E aí eu tenho que também tentar trabalhar às vezes com o evento negação, né? Aí o evento negação, você calcula a possibilidade de ter nada e tira da unidade, então você tem um resultado satisfatório, dependendo da pergunta, tá ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês e vamos para a próxima numa outra resolução, ok? Um abraço para vocês, até mais.